para a glória do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, a quem queremos seja dada toda a honra e toda a glória, todo o louvor, hoje, para todo sempre. No poder do Espírito Santo, nós vamos abrir o Santo Livro de Deus em Isaías, no capítulo 28. Estamos fazendo nossa exposição sequenciada aqui de Isaías. E estamos no capítulo 28, vamos ler dos versos de 1 a 8. Isaías, capítulo 28, de 1 a 8. Vamos, então, ouvir a leitura desse sagrado livro de Deus e com atenção, interesse e fé no nosso coração. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca de sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos de vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este com uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca de sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, em pondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar, e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Que Deus aplique sua palavra viva ao nosso coração. Vamos buscar a presença do Senhor em oração e suplicar seu auxílio, seu socorro nesta hora tão importante do culto. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, buscamos a Tua face em oração. Neste dia do Senhor, Tu nos concedeste vida e saúde para virmos à Tua casa de oração, para prestarmos o culto que é devido ao Senhor. É um privilégio, uma honra inestimável estar aqui como igreja aos Teus pés, para Te louvar, mas também para Te ouvir a Tua voz, Teu ensino, aquilo que tens a falar a nós, ó Deus. Não podemos subsistir e viver espiritualmente sem o alimento da Tua palavra, que vem prioritariamente por esse meio de graça tão glorioso que é a pregação. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós podemos
muito facilmente nos distrair, deixarmos levar pelos pensamentos que vagueiam e perdemos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós na pregação. Não permita que isso aconteça. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, opere em nosso coração, dando-nos sede pela Tua palavra, interesse, desejo de ouvir a Tua voz e certeza de que Tu falas conosco, Senhor, segundo a Tua palavra, quando é pregada com fidelidade. Então, tem misericórdia de nós. Já oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e cremos que o Senhor nos perdoou. E que, portanto, todo estorvo, impedimento, pecado, foi retirado pelo sangue do Senhor Jesus. Oh Deus, visita-nos, Senhor. Visita-nos por esse instrumento maravilhoso que é a Tua palavra pregada, no poder do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra nos constranja, nos jogue ao chão, revele a nossa insensatez, pecado, nos mostre, Senhor Deus, o caminho errado e nos conduza para o caminho certo. Sejamos exortados por ela, meu Deus, tem misericórdia. Ó Senhor, age aqui de modo sobrenatural, poderoso. Manifesta o Teu Espírito Santo, Senhor, o poder do Espírito Santo entre nós. Tem misericórdia. Sabes as necessidades, as carências de cada um que está aqui. Então, supre-a, Senhor, pela Tua palavra. Glorifica o Teu nome, Santo. Não a nós, mas ao Teu nome da glória. Exalta Cristo, exalta, Senhor, nosso Salvador e Senhor. E também glorifica a Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Oramos assim, Senhor. Não merecemos nada. Nós imploramos estas coisas, confiados na Tua graça, na Tua grande misericórdia. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador vivo. Amém. Meus irmãos, agora no capítulo 28, nós temos uma exortação da parte de Deus para o seu povo, para a sua igreja, mostrando fatos e acontecimentos evidentes diante dos olhos do seu povo, na tentativa de que esse exemplo do que o Senhor estava fazendo diante dos olhos deles pudesse trazer um arrependimento e uma mudança. E eu explico melhor. Vocês sabem historicamente que houve uma divisão no Estado de Israel. Então, 10 tribos ficaram ao norte e uma meia tribo de Benjamim, e 2 ficaram, ou uma tribo e meia na parte sul, em Jerusalém. Uma ficou sendo chamada Israel, as 10 tribos, e a outra Judá. Nós sabemos também, você conhece pela história bíblica, que os reis subsequentes que vieram da parte norte de Israel, das 10 tribos, foram maus, terrivelmente maus, e desviaram o povo completamente dos caminhos do Senhor. Idolatria e toda sorte de pecados.
Samaria era a capital, ficava num alto monte, e o vale de Jezreel, fertilíssimo, trouxe prosperidade muitas vezes, e isso cooperou ainda mais para que eles se desviassem pela soberba dos caminhos do Senhor. Judá, na parte sul, era mais piedosa. Onde estava Jerusalém, onde estava o templo, e reis se sucederam, e a maioria deles fazendo a vontade do Senhor, andando de forma reta, segundo os caminhos do Senhor. Mas nós sabemos que, infelizmente, foi também se desviando e acabou sendo levada por cativeiro para a Babilônia. Antes disso, as 10 tribos, o reino de Israel, primeiro foi julgado por Deus e levado cativo pelo rei da Síria. Então, o juízo de Deus sobre Israel, pelo pecado e orgulho das 10 tribos, o desprezo que eles tiveram para com Deus, foi julgado de forma terrível. Eles foram levados cativos. Acabou. As 10 tribos foram destruídas. Foram para o cativeiro e sumiram. Mas Deus ainda teve paciência com o reino do sul, que ele chama de remanescente do seu povo. E usa então o exemplo da irmã Israel, mau exemplo, na tentativa de que houvesse arrependimento e mudança. É esse o escopo do trecho que lemos. Então nós temos aqui a paciência de Deus, trazendo pelo profeta uma palavra de arrependimento para o seu povo, a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim, que ficou no sul. Então nós temos primeiro o aviso de Deus ao reino das 10 tribos e a promessa de juízo terrível sobre eles. Temos o amor e a paciência de Deus para com Judá, o remanescente. E temos aqui nesse texto uma oportunidade perdida, desperdiçada pelo povo do Senhor. Vamos começar então o aviso de Deus ao reino das 10 tribos sobre o juízo. É assim que ele começa. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim. Efraim é a expressão que significa as 10 tribos. Quando você ouvir Efraim, é Israel, as 10 tribos de Israel. Por sinédoque, uma parte tomada como todo. Essa é a expressão da nossa gramática. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca de sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Parte alta Samaria e o fertilíssimo vale. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, e este com uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição,
e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. Meus irmãos, Israel se ensoberbeceu por causa da sua farta produção e se desviou do caminho do Senhor. Se embebedar, tomar o vinho, a bebida forte, em excesso, perder o juízo e se entregar a orgias, luxúria e todo tipo de conduta que desagrada tremendamente a Deus por causa da soberba, por causa da fartura. Exatamente foi isto o que aconteceu. O texto que nós ouvimos hoje na leitura de Provérbios, não sei se você prestou atenção, mas o autor pede que o Senhor não dê riqueza, abundância, para que venha se esquecer de Deus, e nem pobreza, para que não venha blasfemar de Deus. E é exatamente isso que acontece. Muitos que experimentam riqueza, fartura, então se esquecem de Deus e começam a andar em dissolução por causa da facilidade do dinheiro, se esquecem de Deus e dos compromissos para com Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 17, nós vemos o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. O Salmo que estamos aprendendo, 62, diz que se prosperam as suas riquezas, não ponham nelas a sua afeição, o seu amor, a confiança. Então, esse é um aviso de Deus, porque o que aconteceu com Israel foi exatamente isso. Se ensoberbeceu por causa da riqueza do fertilíssimo vale. Se entregaram à sensualidade, bebedice, libertinagem. Foram vencidos pelo vinho. E ainda contavam como vantagem o ornamento que aqui fala a respeito desta glória, formosura. Era uma vaidade. Eles se envaideceram e contavam como vantagem estas coisas. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 19, diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Eles estavam rejeitando servir a Deus e estavam se colocando como escravos e servos da bebida e, na verdade, de Satanás. Mas veja, o Senhor faz uma ameaça. E a ameaça é acabar com tudo. Ele diz: eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso. E quem é esse homem valente e poderoso? O rei Senaqueribe. Ele, o rei da Síria, era o homem forte e poderoso, instrumento de Deus para trazer juízo e castigo sobre este povo que se esqueceu de Deus e se entregou à orgia e à luxúria. Meus irmãos, não se esqueçam, de Deus não se zomba.
horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é vingador, a ele pertence a vingança. Deus é justo juiz, não terá por inocente o culpado. A palavra de Deus diz isso. Então, nós sabemos que mais dia, menos dia, a mão do Senhor pesará sobre aqueles que se esquecem de Deus e se entregam a outros deuses. Pode ser Baco, da bebida, Deus do vinho. Pode ser Mamon, Deus da riqueza. Pode ser você mesmo. Um dia Deus levanta um homem forte que irá colocar por terra e trazer o seu juízo. Um homem valente e poderoso. E então, tudo muda. A mão do Senhor pesa e estas coisas ele tira. Como deu, tira. Em Oséias, no capítulo 2, verso 9, diz assim: portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, falando de vinho. E arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. O texto diz, fala claramente que isso iria acontecer como uma flor que cai. Assim diz: ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca de sua gloriosa formosura. É uma flor que está para cair. Uma flor que cai. Assim, meus irmãos, riqueza, vantagens, prosperidade, luxúria, todas estas coisas, Deus tira. É como flor que cai, passa, tudo passa. É efêmero, é passageiro nessa vida e neste mundo. Só Deus é eterno. Só o Senhor permanece para sempre. E nós, nossa alma, também, ou com Deus, ou longe e separado de Deus. O Senhor tem um forte. Ele exercerá juízo, e juízo definitivo. Ele está ameaçando Israel, as 10 tribos. O homem forte está às portas e vai destruir a Síria. Miqueias capítulo 7, versículo 1 diz: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Deus tirou, Deus veio e exerceu seu juízo. Bem, meus irmãos, talvez isso não tenha acontecido com você, graças a Deus, não é? Mas você já não percebeu isso? Já não viu? Não pôde olhar e ver o testemunho ao seu lado de gente que confiou na riqueza e que dedicou a vida inteira às coisas deste mundo, que usufruiu do fertilíssimo vale de fartura e abundância, e de repente tudo se foi? Se você não viu, não conhece, nós temos exemplos da palavra de Deus, muitos deles, e a própria palavra dizendo que será assim. Meus irmãos, esses exemplos são dados por Deus e são colocados diante dos nossos olhos para que nós possamos aprender, ver
E tomar cuidado e entender que não devemos colocar nosso coração nas riquezas, não devemos colocar nosso coração nos prazeres, no divertimento, no entretenimento. Essas coisas são boas quando usufruídas moderadamente, com desconfiança, e não colocando nelas o coração em Deus, e vigiando em oração para que Deus, por sua graça, lhe socorra e não permita que o seu coração seja conquistado por estas coisas, levados por elas, e você se aparte de Deus. É preciso ter cuidado e orar e vigiar. Nós temos um dia do Senhor. E muitos só podem vir à igreja no dia do Senhor. Os outros 6 dias estão entregues a si mesmo e sendo bombardeados pela mensagem de Satanás, do mundo, do púlpito do inferno, apresentando pela televisão, nas propagandas, que são geralmente encantadoras, para lhe arrastar, tirar você da presença de Deus, do interesse das coisas de Deus, colocando o seu coração em outro lugar. E então, Deus está lhe advertindo e dizendo: cuidado, porque foi isso que aconteceu com Israel. As 10 tribos foram dizimadas, perderam-se, sumiram, receberam o juízo de Deus. O homem forte de Deus as destruiu. Meus irmãos, Judá era vizinho, porque Israel é o mesmo país, foi dividido, mas é a mesma terra. Então aqui está Judá no sul, o remanescente do Senhor, olhando e vendo tudo. Eles sabiam, as notícias chegavam, e muitos deles estavam vendo. Outros correram, fugiram de lá e vieram para o sul e contaram, e disseram: olha, fomos invadidos, levaram tudo, não há mais nada. Senaqueribe tomou tudo, levou tudo. Eles ouviram. E Deus, com amor, paciência, olhou para o remanescente, seu povo, esperando o arrependimento e uma mudança. E veja, o versos 5 e 6, veja a disposição amorosa de Deus para com o seu povo Judá. Diz assim: naquele dia, o Senhor dos exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar, e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. A primeira coisa que vemos, Deus promete para Judá: se for fiel, se não imitar sua irmã do norte, se de fato não colocar seu coração nas riquezas, mas voltar-se para Deus, se arrepender, buscar o Senhor, então Deus promete o contrário deles. Veja que ele usa a expressão: naquele dia o Senhor dos Exércitos será coroa de glória e formoso diadema. Aqui, ai da soberba, ao contrário, no primeiro verso diz assim: ai da soberba, coroa de bêbados de Efraim, caduca a sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale. Uma coroa caduca, uma coroa de bêbados. Deus promete o contrário.
naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e formosura. Na verdade, essa é uma expressão, meus irmãos, que diz respeito a Cristo. Diz assim: será por coroa de glória e por diadema de beleza. A versão caldeia diz assim: o Messias será uma coroa de glória. Uma coroa de glória e de formosura. É Cristo. Uma promessa maravilhosa. Deus está prometendo. Eles preferiram uma coroa de vergonha, de bêbado, sobre eles. A glória, a formosura, a vaidade os levou à ruína. Mas eu ofereço uma coroa de glória e de formosura verdadeira. Cristo, Messias. Ele reinando, Ele governando no seu espírito, porque, claro, Cristo não havia ainda sido encarnado. Mas ali era a terra de Emanuel. E pelo seu espírito, Cristo estava falando nos profetas e dirigindo o seu povo. E a promessa era esta: que eles se submetessem e tivessem como coroa na cabeça a glória, a formosura de Cristo. Porque, meus irmãos, é em Cristo que somos aceitos pelo Pai. É em Cristo que nós recebemos as benesses, as bênçãos, os privilégios santos e gloriosos que pecadores podem ter. Como, por exemplo, é em Cristo que somos feitos reis e sacerdotes, diz a palavra de Deus. Nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. É em Cristo, é tendo Cristo sobre a nossa cabeça como coroa de glória, é que somos assim abençoados por Deus. Como é que podemos trocar esta coroa oferecida por Deus, tão gloriosa e formosa, por uma coroa de vaidade, de bêbados, de ruína? Porque é isso que o mundo pode oferecer. Pense bem. Talvez você não admita a ideia de que esteja fazendo deliberadamente essa troca. Não quero a coroa de Cristo, eu quero a coroa da luxúria. Eu acredito que no seu coração não haja disposição para fazer isso, de jeito nenhum. Mas sem perceber, você está tendo atitudes, inclinações. O tempo, a dedicação, o amor não está sendo para Cristo, não está sendo pela igreja, não está sendo pelas coisas do reino de Cristo, está sendo pelas coisas do mundo. Sem perceber, você está trocando a coroa. Você está deixando de lado a coroa que Deus oferece de glória e de formosura e está colocando sobre a cabeça a coroa falsa, mentirosa, de bêbados, mundana, de ruína e perdição. É preciso olhar isso. Não seja enganado. Você tem que parar e pensar e orar. Como está minha vida? Qual é a minha dedicação? Onde está o meu coração? Porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Examine, veja. Como está a sua vida espiritual? Lembre, por exemplo, uma coisa boa é como era a sua vida espiritual. Deixou o primeiro amor? Como era a sua dedicação às coisas de Deus?
Como era a sua responsabilidade no seu lar, fazendo culto doméstico e espiritualmente dirigindo como sacerdote do lar, com responsabilidade, sua casa, orando juntamente com a sua família, lendo a Bíblia, preocupado espiritualmente com o destino da sua casa. Como era a sua dedicação na igreja? E como é agora? Qual o tempo que você dá para Deus? Antes você tinha um tempo secreto de oração, uma comunhão com Deus, e agora não tem mais? Será que você não percebe que está mudando e que você está trocando de coroa? Você não percebe? Não pense que sou eu que estou falando. É Deus quem está falando. E a sua palavra. E o Senhor promete, naquele dia, isto é, no dia em que for a ruína deles, vocês, meu povo, remanescente meu, o Senhor dos exércitos, o Emanuel, o Messias, Cristo será a coroa de glória e formoso diadema. Será o espírito de justiça para o que se assenta para julgar. Meus irmãos, que bênção maravilhosa quando o povo de Deus recebe a bênção de uma liderança justa, que tem da parte de Deus sabedoria para julgar. Justiça e sabedoria. Para julgar e fortaleza. Quer dizer, força, poder de Deus para fazer recuar o inimigo à porta. É isso que o texto quer dizer. Para fazer recuar o assalto contra as portas. Proteção. Deus está prometendo uma liderança piedosa, justa. Uma liderança no poder do Espírito Santo, que tenha sabedoria para julgar, governar, e também fortaleza. Fortaleza. Como guardião, ou guardiões, se nós pensarmos nos presbíteros. Contra inimigo à porta. Doutrinas falsas, errôneas, heresias, ameaças da parte do inimigo para desviar o rebanho. Então, os irmãos devem orar para que isso de fato aconteça, que Deus, graciosamente, em cuidado para com o seu povo, possa dar espírito de justiça para o que se assenta para julgar, e fortaleza para os que fazem recuar o inimigo à porta. Então, meus irmãos, será abençoado o povo que elege o Senhor, que o tem como coroa, porque essas coisas o Senhor fará. Bênção, graça, misericórdia, bondade de Deus, paciência, disposição favorável para com o seu povo remanescente. Mas o que aconteceu? Judá recebeu tudo isso. Adiantou. O que foi que eles fizeram com esta graça? O que eles fizeram? Versos 7 e 8. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa de bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão
tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Meus irmãos, apesar da oportunidade que Deus deu ao seu povo, o chamado remanescente, eles jogaram fora esta oportunidade e se entregaram igualmente à bebida e à orgia. Aqui nós temos o texto fazendo essa conexão entre bebida e luxúria e orgia. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não tem uma proibição taxativa contra a bebida. Ela tem recomendações claras, sérias, sobre o perigo da bebida, o seu poder de se assenhorear da mente e dominar as pessoas e desencaminhá-las terrivelmente. A palavra de Deus adverte do perigo da bebida. Cuidado com o vinho vermelho, tal, no copo, cuidado. Várias admoestações nós temos no livro de Provérbios. E mostra a identificação dela com o mundo, com a orgia e com Satanás. Não sei se você já ouviu falar de terreiros de Umbanda que se manifesta um tal espírito maligno que ele costuma tomar o engradado inteiro de garrafa de cachaça. Inteiro, um engradado inteiro de garrafa de cachaça. Isso era para acabar, matar com a pessoa. É um espírito imundo. Há uma identificação, sim, da bebida forte, o vinho, o que for, com Satanás. Muito cuidado. Sério. Eu sei que há aqueles que pensam, e até mesmo cientistas, de que um cálice de vinho durante o dia é bom para a saúde e tal. Tudo bem, pode até ser. O vinho era parte da dieta dos judeus, não há o que negar. Cristo mesmo tomou vinho, transformou água em vinho, é verdade. Mas nós sabemos dos perigos disso, e muitos têm, inclusive uma propensão genética, que se tomar, ainda que seja uma pequena porção de álcool, de vinho, desencadeia o alcoolismo. É um perigo muito grande. Mas eu tenho para mim que pior de tudo isso é o mau testemunho. Esse é o pior de todos. É quando um crente, pior, um presbítero, pastor, que seja, não tem o cuidado e publicamente toma na frente de todo mundo bebida. A palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm. Se comer carne escandaliza meu irmão, não vou comer, não posso comer, estou proibido de comer pela palavra de Deus. Meus irmãos, então nós devemos tomar cuidado. Eu digo por mim mesmo, aos presbíteros, já tive a oportunidade de falar no conselho,
a respeito do cuidado que temos que ter sobre isso, e que o melhor caminho para nós como líderes, se queremos ser líderes e dar bom testemunho na igreja, é sermos abstêmios com relação à bebida alcoólica. Porque, meus irmãos, o que temos aqui é um desastre. Ouça o que diz a palavra de Deus. Até o sacerdote veja, diz assim: o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não pode ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. Uma responsabilidade tão grande que Deus lhes deu. Então, meus irmãos, é muito triste. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 3:2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Agora veja, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. O bispo aqui são os presbíteros, os pastores, por causa da responsabilidade que eles têm na igreja. E veja o que diz mais Provérbios 31:5: para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. E Eclesiastes 10:17 diz: bem-aventurada tu, ó terra, quando o seu rei é filho dos nobres, e seus príncipes comem a tempo para se fortalecerem, e não para bebedice. É claro a palavra de Deus. Temos aqui recomendações seríssimas quanto à liderança para que fujam da bebida. Mas, meus irmãos, isto também significa pecado, orgia, luxúria. A bebida está identificada com isso. Então, Calvino mesmo acha que, prioritariamente, o profeta está fazendo uma analogia da bebida com o pecado de libertinagem. Se a pessoa não tem firmeza com relação a isso, então ele é aberto para outras coisas também. E geralmente, pessoas que são libertinas não gostam de leis, não gostam de regras, não gostam de firmeza com relação ao que se deve fazer, disciplina para buscar ao Senhor. Isso é muito sério. E o povo se entregou, apesar do exemplo que eles viram com sua irmã, a Israel. Apesar de tudo que assistiram, da ruína e destruição, tendo o seu território completamente invadido por outros povos, e seus irmãos sendo levados cativos para nunca mais se constituírem como nação. Viram isto e não lhes adiantou. Deus tem falado, Deus tem mostrado, fazendo fortes recomendações e exortações da sua palavra. E eu espero que o Espírito Santo toque em seu coração e você possa entender e compreender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Como eu gostaria, como servo do Senhor, ministro de Deus, e é objeto da minha oração, que a nossa igreja se humilhasse
diante do Senhor. E pedisse, suplicasse que o Senhor pudesse dar sabedoria, compreensão das coisas de Deus. Que orassem suplicando por esta coroa de glória, mais de Cristo, mais de Cristo. Pudessem ter uma aversão pelo mundo e por aquilo que o mundo propõe. Não tivessem vergonha e nem acanhamento de ser firme e de dizer: não participo destas coisas, elas não são cristãs, elas não são de acordo com a palavra de Deus. E que você fosse firme com relação aos seus filhos também, na participação de festinhas e de outras coisas mundanas, por causa das coleguinhas de escola. Seja firme, seja firme. Ah, mas eu vou contrariar meu filho. Ah, mas eu vou perder a minha... Não vai perder, não, você vai ganhar. Seja firme. Que Deus tenha misericórdia e possa nos ajudar e nos abençoar, e venhamos a compreender todas essas coisas. Deus tem sido gracioso, tem nos dado oportunidades, tem mostrado os exemplos da ruína daqueles que se afastam da sua lei. Que Deus abençoe para que você se consagre mais, busque mais a Deus. Se você se afastou, arrependa-se, volte, tome uma decisão séria no seu coração. Eu vou voltar a ser o que era antes. Mais ainda, eu quero que Deus me use ainda muito mais. O tempo está passando. Se você não fizer isso, continuar afastado ou se envolvendo com as coisas do mundo, quando você quiser tomar pé, vai ser tarde demais. Então é agora a oportunidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão presbítero Trindade que nos levasse a Deus nesta oração final, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vem aqui no microfone. E também se lembrar, por favor, consagre os dízimos e ofertas que foram trazidas e colocadas no gasofilácio. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus que está nos céus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és santo, santo, santo. Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Somos homens de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti somos como um barco sem rumo e sem direção. Verdade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela grande e maravilhosa salvação, pela justificação em Cristo Jesus, que nos concedeu a paz, a ausência de condenação e um estado permanente na Tua graça, Senhor. Neste momento, como Igreja do Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos abençoe. Amém. Que nós possamos, Senhor, guardar no nosso coração a Tua palavra, para não pecar contra o Senhor. Que os nossos olhos, o nosso coração, os nossos corações estejam postos no Senhor, ó Pai. E o Senhor abençoe os dízimos, as ofertas trazidas e foram trazidas à Tua casa. Amém. Aqueles ainda, ó Deus, que não têm a consciência sobre dízimos e oferta, o bem, Senhor,
a graça que isto proporciona a sua vida, as suas vidas, e o Senhor possa, o Espírito Santo possa iluminar os seus corações. Amém. Para que eles estejam dispostos a agradar o Senhor, a devolver tudo aquilo, todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem proporcionado às suas vidas, na vida das suas famílias, ó Pai. E agora, Senhor, nos dê a tua paz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno, glorioso Salvador, coroa de glória e de formosura sobre a nossa cabeça. O amor insondável e imerecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai. Comunhão e as consolações do Espírito sejam derramados em profusão sobre todos vós, queridos, e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém.